básicas, a mais importante de todas, que é a base de todas as demais atividades, é a memória. Ficou claro? Agora, não se esqueçam que tudo que chega na nossa cabeça chega através de percepções dos órgãos do sentido. Então, eu não posso esquecer também da percepção, mas a percepção nunca chega em nós como de fato ela é, porque na realidade essa percepção que chega em nós, ela sofre um monte de associações, um monte de significados extremamente subjetivos. Então, memória, percepção e associação estão intimamente relacionados. Também falamos sobre raciocínio, é a capacidade de usar tudo isso que está na memória, tá? Analisar, interpretar, sintetizar, associar as ideias, a fim de buscar solução de problemas. Então, raciocínio é a capacidade de resolver problemas. Está claro? Temos que lembrar também, tá, um outro aspecto importante é a capacidade de foco. Quando nós focalizamos nossa atenção para algo bem específico. Os homens, de modo geral, têm uma capacidade de foco bem maior do que a capacidade de foco das mulheres. Mas as mulheres têm uma visão espacial bem mais ampla que os homens. Pelo menos o ângulo de visão da mulher é 15 graus maior do que o ângulo de visão do homem. Então, como se diz, normalmente a impressão que nós temos quando vemos uma mulher trabalhando que parece um polvo, né? É cheio de mão, faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Enquanto que o homem, normalmente, ele foca numa coisa só, e naquilo que ele foca, ele consegue ser bem mais detalhista. Como se diz, o sistema operacional do homem é monotarefa, e da mulher é multitarefa. Ainda bem, graças a Deus por isso. Bom, irmãos, isso nós já falamos, comentamos com vocês também sobre outros processos cognitivos que só existem no ser humano. Nós não podemos falar isso de animais, se bem que também dizer que os animais não tenham em tudo é meio difícil. Então nós falamos sobre imaginação, é a capacidade de abstrair, pensar, filosofar, raciocinar e assim por diante. E dentro da imaginação nós também temos que colocar dois outros conceitos associados. A capacidade de análise é pegar uma ideia e decompor as ideias em vários pontos diferentes, e a capacidade de síntese é pegar várias ideias e ver o que elas têm em comum. Observem, por exemplo, a quantidade de marcadores e numeradores que eu coloco nos textos que eu mando para vocês. Notaram que eu uso muito esses pontinhos aí como marcadores e os numeradores? Isso chama-se capacidade de análise. É pegar uma ideia central e tentar decompor essa ideia em vários pontinhos. Quando a gente consegue isso, é muito fácil de nós mantermos um assunto por muito tempo. Por quê? Porque todos nós temos uma dificuldade muito grande de foco. Todos vocês, a capacidade de abstrair o pensamento de vez em quando devagar, voar longe, a pessoa está aqui só de corpo presente, mas a alma, ó, já está ausente há muito tempo, tá? Então, quando uma pessoa consegue decompor ideias, é muito mais fácil de dar sequência no assunto, de apresentar de uma maneira mais lógica. Agora, isso é treino, tá? É uma questão de treinar, praticar. Então, análise é decompor ideias, síntese é pegar as várias ideias diferentes e tirar uma conclusão de tudo isso que acontece. Agora, uma coisa interessante é a chamada intuição. É uma percepção, uma forma de percepção, só que não depende dos sentidos. É uma percepção interna da própria mente. Muito mais comum em mulheres do que em homens. Por que motivo os homens canhotos também são altamente intuitivos? Fica difícil dizer, tá? Mas os homens canhotos também são altamente intuitivos. E uma outra coisa, cuidado, tá? Homens homossexuais também são altamente intuitivos. Não me pergunte por quê, porque a explicação é um pouco complexa para ser dada. Mas como diz, homens homossexuais talvez porque têm uma cabeça feminina, não sei, tá? Bom, o que nós temos que entender, o que é a intuição? A pessoa sabe que sabe, mas não sabe como sabe. Então isso é muito comum em mulheres, tá? Sabe que sabe, ó. Preste atenção no que as mulheres falam, tá? Elas podem não saber o
porquê das coisas, mas não ignorem, tá? Normalmente elas têm razão, tá? Então, maridos, prestem atenção às esposas de vocês, tá? E nós não podemos esquecer também os processos simbólicos. Tudo isso nós já comentamos. E o que eu quero destacar também, meditação, entendimento, sabedoria, tudo isso nós já falamos. Subjetivação é aplicar tudo para a própria vida da pessoa e o seu próprio juízo de valores, o modo como a pessoa considera, julga, tá? Tudo isso daí são processos conscientes. Se bem que esses conscientes são extremamente relativos, tá? Agora, vem aqueles processos que nós chamamos de inconscientes. Bom, isso é importante, e eu coloquei até um anexo para vocês, nesse arquivo mesmo, sobre acessar o inconsciente das pessoas. Então, muita coisa na nossa vida são fatos reprimidos, recalcados, resistentes. Bom, reprimidos e recalcados praticamente não tem diferença nenhuma. É aquilo que está sufocado dentro de nós e não aparece exteriormente. Então, muita coisa que acontece conosco é algo totalmente reprimido, alguma dor, algum sofrimento, normalmente relacionados a emoções, tá? E resistentes é quando a pessoa deliberadamente, ela não quer lembrar. É um fato reprimido, mas a pessoa apaga, ou pelo menos tenta apagar aquilo da sua mente e recusa até a fazer, tá? Bom, mecanismos de defesa, vai depender do andamento do curso. A minha filha vai dar uma aula para vocês sobre mecanismos de defesa. Se de tudo nós ficarmos apertados e não der tempo de abordar mecanismos de defesa, pelo menos eu vou mandar um arquivo escrito para vocês com os principais mecanismos de defesa. São artifícios que o nosso inconsciente usa como uma forma de proteger a nós mesmos. Então, quando a pessoa projeta ideias, quando a pessoa faz identificação, quando a pessoa projeta para dentro de si mesmo, tá? São vários mecanismos de defesa. Mas o que interessa para nós não são os mecanismos de defesa, mas os mecanismos de enfrentamento. Mais tarde nós vamos falar sobre esses mecanismos de enfrentamento, quando a pessoa realmente quer ter uma mudança de vida. Não adianta ficar sufocando, usando defesa, explicações, ou fazer que nem Adão e Eva lá no jardim do Éden. Adão, por que você pecou? O culpado foi a mulher, tá? Mulher, por que você pecou? O culpado foi a serpente. Serpente, por que você pecou? É porque o Senhor me criou. Em outras palavras, quem era o último culpado do pecado de Adão e Eva? Se nós formos analisar assim, vão acabar responsabilizando Deus, né? Ah, Deus criou Satanás? Não, Deus não criou Satanás coisa nenhuma. Deus criou um anjo chamado Reléu. Esse anjo se autoproclamou, ele se criou adversário de Deus. Então, a palavra adversário em hebraico é Satã. Deus não criou Satanás. Reléu se criou Satanás, está claro? Então, muitas vezes nós ficamos tentando justificar inconscientemente as nossas falhas, mas sobre isso nós vamos falar posteriormente. O que interessa é o seguinte: querem mudar? Então é melhor admitir logo que tem um problema, enfrentar logo e tentar resolver. Como eu costumo dizer, eu prefiro muito mais ter um fim horroroso que um horror sem fim. Se for para ficar sofrendo em cima de alguma coisa, eu já prefiro encarar logo a situação de uma vez só. Se resolveu bem, se não resolveu, tá, eu vou ter que pagar o preço de não ter resolvido, mas pelo menos não vou ficar sofrendo na indecisão, tá? Já faço logo de uma vez, tá? Então, isso é coisa típica de pessoa ansiosa, né? Agora, a pessoa deprimida, não. Ela vai ficar sofrendo indefinidamente, tá? Então, eu prefiro muito mais mecanismos de enfrentamento do que mecanismos de defesa. Bom, também temos que considerar juízo de valores, sonho, o sonho acordado, que é o devaneio, aqueles atos falhos como xistes, a pessoa de repente está falando um negócio e solta uma expressão, sem estar pensando naquilo, a coisa vem automaticamente. Comentamos com vocês também dois pontos extremamente controversos, que a maior parte da psicologia e da ciência não reconhece,
mas tem áreas da psicologia que brigam em cima disso, é sobre a memória de vida pré-parto e a memória genética. Não há nada cientificamente provado que exista memória genética, nem tampouco de vida pré-parto, tá? E pior que, uma vez eu estava lá em Paranaguá, no Paraná, participando de uma reunião. Teoricamente, eram reuniões de psicólogos, teoricamente. Aí o pessoal falando, você está enfrentando o problema, enfrentando isso, enfrentando aquilo, então comece a pensar o problema que você está enfrentando, como que era 1 ano atrás. Se o problema existia, não existia, para tentar localizar a origem do problema. Tá, raciocine 5 anos atrás, 10 anos atrás. Raciocine como que era a vida de vocês quando vocês eram crianças. Raciocine a vida de vocês quando vocês eram pequenininhos. Tentem imaginar a vida de vocês quando vocês estavam dentro do útero da mãe. Irmãos, memória é essencialmente lobo frontal. Se nós estamos no útero da mãe, nós praticamente não temos lobo frontal. Então não tem memória. Vocês não conseguem se lembrar de praticamente nada da vida de vocês anterior a 2 anos e meio. Então não dá falar, lembre da vida de vocês como bebê, vocês não vão se lembrar. Vocês não tinham lobo frontal, tá? O lobo frontal começa a se formar logo depois que a criança nasce. Uns 11 minutos depois que ela começa a enxergar a luz, as conexões neurais começam a se formar numa velocidade super acelerada, mais de 7.000 conexões neurais por minuto, então é rápido, tá? Mas antes disso, a quantidade de conexões era muito pequena na cabeça de um nenê, e tinha que ser. Partam do seguinte princípio, que até poucos anos atrás não existia parto cesariano, então só tinha um jeito da criança vir ao mundo, era o parto natural. Então a criança tinha que passar pelo canal cervical do colo do útero. O canal cervical, ele tem o diâmetro de uma agulha de injeção. Só que no momento do parto, o organismo fabrica um hormônio, um neurotransmissor chamado relaxina, que dá uma dilatada no colo do útero, então a cabeça da criança vai passar por ali. Mas lembre-se que a cabeça da criança tem que deformar, então os ossinhos encavalam um em cima do outro, por isso que a criança tem moleirinha, tem aquelas fontelazinhas, porque os ossos encavalam tudo, a criança nasce com a cabecinha deformada, mas logo depois de nascer, se ajusta, né? Então, era a única maneira de nascer antigamente, mas para isso, se o lobo frontal tivesse formado, a criança ia entalar. Nunca ouviram falar de mulheres que morrem de eclâmpsia? Tá? Quer dizer, no momento do parto não tem dilatação, a criança entala, pode morrer a mãe e morrer a criança também. Antigamente se realizava parto cesariana, com a criança entalava, ia lá, cortava a mulher, tirava a criança, mas era uma sentença de morte para a mãe. Parto cesariana implicava que a mulher ia morrer. Hoje em dia não, tá? Parto cesariana não é garantia de morte para ninguém, muito pelo contrário, é salvação para ambos. Ficou claro isso? O que eu quero que vocês entendam, que eu estava naquele curso lá no Paraná, então pensem na vida de vocês quando vocês eram pequenininhos, pensem na vida de vocês quando vocês estavam no útero da mãe, tal. Veja bem, foi regredindo desde a vida adulta, a vida de jovem, vida de criança, a vida no útero. Depois de 4 horas ouvindo o mesmo assunto, vocês já estão aceitando tudo. Dali a pouquinho a expositora, comecem a pensar agora na vida de vocês antes de vocês terem sido concebidos. O que é isso? Espiritismo. Quer dizer, teoricamente era uma reunião de psicólogo, tá? Só que na prática ficou uma reunião espírita, de psicólogo ali não tinha nada. Bom, quando eu discordei da ideia, vocês precisavam ver o auê que eu arranjei ali, tá? Eu fui convidado a não continuar no resto do curso. Isso era o segundo dia, eram 5 dias, tá? No segundo dia eu fui convidado a sair, tá claro? Você está com a mão erguida? Você?
Ó, não há nenhuma prova científica que isso funciona. Mas, se isso não funcionar para a criança, pelo menos funciona para o pai e para a mãe da criança, que estão ali criando vínculos com o bebê. Uma coisa que as pessoas falam, quantos de vocês já ouviram falar em instinto materno? Não existe instinto materno, tá? O que é o chamado instinto materno? É aquilo que a gente chama da mãe suficientemente boa. A mãe já sabe o que tem que fazer para cuidar de uma criança. Isso sim já é algo que a mulher traz dentro de si. Eu tenho lá 2 netinhos em casa, gêmeos. Os 2 têm 2 anos e 5 meses. Eu vejo lá a menininha, poxa, ela só é 3 minutos mais velha que o irmão. Então, esses dias ela pegando o lencinho úmido, vou limpar o cocô do Bibi, tá? O Bibi fez cocô, vou limpar. Eu, Bibi, você fez cocô? Não. Tá? Você quer deixar a Belinha limpar você? Não. Mas a Belinha, eu tenho que limpar, porque ele está com cocô, quer dizer, não estava. Tá? Mas como é que ela sabe que ela tem que fazer isso? Ninguém ensinou, é claro, ela vê, gente limpando os 2 tal. Quer dizer, a gente vai vendo que a criança vai aprendendo e a menina, a mulher em si, tem um negócio para cuidar dos outros que é uma coisa fora de série, viu? A mulher cria muito mais vínculos que os homens. Também quando uma mulher desvairada e não cria vínculos, sai de perto, tá? Bom, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, nós começamos a semana passada falando sobre pontos de fixação. A partir da semana que vem, nós vamos falar para vocês sobre formação da personalidade humana. Então, a partir do momento que a criança nasce, existem determinados momentos, que são momentos onde ela vai desenvolver determinadas emoções, determinados instintos vão se aflorar de maneira mais intensa, e se num momento, por exemplo, no momento que a criança está formando aquilo que nós chamamos de medo, porque o medo ele não aparece na criança de uma pancada só. É medo de barulho, é medo do escuro, é medo de perder a mãe, é medo de animal, tem tudo sua fase para cada um dos tipos de medo. Imagine a criança no momento que ela está passando na fase de medo de perder a mãe. Por algum motivo a mãe morre naquele momento. Ou o casal se separa naquele momento. Tentem entender o que isso vai causar na cabeça de uma criança. Isso pode causar verdadeiros pontos de fixação, aonde a pessoa vem a crescer, envelhecer, só que a sua cabeça ficou parada lá naquele momento, tá? Então, esses pontos de fixação existem na memória de todos vocês, só que a maior parte desses pontos de fixação, eles são inconscientes. E quando nós começamos a entrar no inconsciente de uma pessoa e a descobrir pontos de fixação, olha, só façam isso se vocês estiverem dispostos a trabalhar com um problema. Porque mexer com o inconsciente de uma pessoa, mexer em pontos de fixação, tá, é o tipo de coisa que nem sempre é uma experiência agradável, não. Tá? Bom, eu já contei o caso da moça que era nadadora, tá? Por sinal nadava muito bem, e ela tinha lá um ponto de fixação que ela não conseguia respirar dentro d'água. Já mencionei isso para vocês na semana passada. Tá? Mas não é só isso não, existem vários. Tá? Posteriormente nós voltaremos a isso. Outra coisa que nós temos que considerar são os pensamentos automáticos e os esquemas mentais. O que é pensamento automático? É um pensamento inconsciente ou semiconsciente que brota na mente da gente, mas já dilui e vem outro logo a seguir que dilui. Então eu estou aqui falando com vocês. Tentem imaginar a quantidade de pensamentos que estão aflorando na cabeça de vocês. Nesse momento, os pensamentos vêm, rapidamente já vem um outro a seguir, e outro a seguir, e outro a seguir, e aqueles pensamentos automáticos vão se diluindo e caem novamente. Saem do inconsciente, tentam brotar no inconsciente e já voltam para o inconsciente novamente. Está claro? Isso está acontecendo com vocês nesse exato momento.
Então, quando nós, às vezes estamos tratando de um determinado problema com a pessoa, e nós vemos que a pessoa está sendo tocada por aquilo, e vem aqueles pensamentos, o que você está pensando agora? O que está brotando na sua mente nesse momento? A partir do momento que a pessoa começa a verbalizar, definitivamente ela vai tirar do inconsciente e trazer para o consciente de uma vez só, tá? Então, quando nós chegar em determinado momento, nós vamos tentar fazer isso com vocês, ou vocês vão fazer isso com vocês, visto que eu não tenho tempo de fazer com todo mundo aqui. E o que vem a ser esquemas mentais? São estruturas de pensamentos que nós temos. Na realidade, os nossos pensamentos automáticos funcionam de acordo com os nossos esquemas mentais. Nós já temos alguns esquemas fixos, aonde raramente nós saímos daqueles esquemas. Ou seja, o modo como nós pensamos é mais ou menos engessado. Temos o livre-arbítrio para pensar, temos sim, livres para pensar, de acordo com os nossos esquemas mentais. Romper esquemas não é muito fácil, não. Quando o apóstolo Paulo fala, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quer dizer, na realidade, o bem que eu quero, um novo esquema mental, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, os meus velhos esquemas mentais, esses estão sempre diante de mim. Então nós temos estruturas de pensamentos, depois vocês vão fazer um questionáriozinho, para descobrir alguns esquemas mentais de vocês. Talvez vocês não gostem muito desse questionário não, tá? Mas vocês vão fazer em casa, em segredo, não vão contar para ninguém, nem para mim, tá? Depois vocês lamentem sozinhos, tá? Bom, e além dos esquemas mentais, os pensamentos automáticos, eles existem em função de esquemas mentais. Agora, por detrás dos esquemas mentais, existem as chamadas crenças condicionais e as crenças nucleares. Então, mais tarde nós vamos fazer com vocês 2 pequenos exercíciozinhos, chamados seta descendente e questionamento socrático, para nós tentarmos chegar a algumas crenças condicionais e crenças nucleares de vocês mesmos. Bom, além disso, também tem gestos, manias, comportamentos involuntários, tá? Estado hipnótico. Eu, pessoalmente, não sou a favor de hipnose, porque esse negócio de que hipnose, acesso inconsciente da pessoa, pode até acessar, mas na realidade a hipnose induz muito mais a pessoa a algo do que realmente descobrir o que vai dentro da pessoa. Embora como prática psicológica, o Conselho Federal de Psicologia hoje reconhece a hipnose, quando eu digo hoje, é de uns 10 anos para cá, ou menos que isso, tá? Mas o uso da hipnose como forma de tratamento é altamente questionado, tá? Eu, pessoalmente, não acho que é a melhor forma de tratar ninguém, não, tá? Bom, também temos estados alterados de consciência. Então, a alucinação é quando engana os órgãos do sentido. Delírio, quando engana o modo, o juízo de valores que a pessoa tem, tá? Então, uma pessoa pode ter alucinação visual, alucinação auditiva, alucinação tátil e assim por diante. Ou seja, enganou os sentidos é alucinação, tá? Misturou ou tirou a sua capacidade plena de juízo, então nós chamamos delírio. Então existem várias formas de alucinação, várias formas de delírio, e a pessoa pode ter os chamados surtos psicóticos, onde tudo isso vem de uma vez só, numa lambada só, e tentar entender uma pessoa em surto psicótico é difícil. Nas igrejas, muitas vezes o surto psicótico é confundido com possessão demoníaca, tá? Não estou dizendo que não exista possessão demoníaca, o que eu estou dizendo é que muito daquilo que vocês pensam que é possessão demoníaca é surto psicótico. E muito daquilo que vocês pensam que é surto psicótico é possessão demoníaca mesmo. Como diferenciar uma coisa da outra? Sinto muito informar, mas vocês não vão diferenciar, tá? Ah, mas eu tenho alguma base bíblica para eu fazer uma diferenciação? Tenho, tá? Se vocês pegarem 1 João capítulo 2, verso 4,
vocês vão lá ver que o espírito do anticristo jamais confessa a encarnação de Cristo. Então, se vocês ficam na dúvida se a coisa é demonismo ou se é doença, apenas peçam para a pessoa dizer se Jesus veio em carne, ou seja, admitir a encarnação de Cristo. Se for demônio, o bicho vai dizer claramente que aquilo ali não é algo muito natural, não. Ah, mas isso me dá uma garantia absoluta? Não dá. Mas, pelo menos, se não for a melhor opção, é a menos pior opção que nós temos para lidar com isso. Bom, quem quiser estudar sobre isso, a partir do mês de agosto, da escola dominical aqui, estaremos estudando esse tipo de assunto. Não é o que agrada a muita gente, nem eu, mas nós vamos falar sobre possessão demoníaca, coisa assim, mas isso aí é para agosto, setembro, tá? Mais para frente. Tá? Bom, e nós não podemos esquecer também da memória emocional. Memória emocional, qualquer memória, se tiver um valor emocional para nós vamos guardar aquilo por muito mais tempo. Dou um exemplo para vocês. Todos vocês estudaram? Fizeram ensino médio, fizeram fundamental, o médio, faculdade. Vocês são capazes de se lembrar tudo que vocês estudaram? No fundamental, no médio, na faculdade? É óbvio que não, porque a memória tem que desocupar espaço, senão ela entra em colapso. Agora, aquilo que vocês estudaram, que tinha algum valor emocional para vocês, vocês guardam até hoje. E podem lembrar que alguma coisa que vocês estudaram e ficou na memória de vocês, não foi o estudo em si que vocês tiveram, mas a circunstância em que vocês estavam estudando. Então é a memória emocional. Ela é uma memória permanente, depois de gravada na cabeça, para apagar, tá? Depois de gravada, tanto no bom como no mau sentido, tá? Tem coisa boa que seria ideal nunca apagar, mas tem coisa ruim que nós gostaríamos de apagar e não dá. Bom, ficou claro isso para todos? Tá? Bom, continuando. Algumas pessoas são altamente pensadoras, altamente cognitivas. Então nós já falamos que existem pessoas que são altamente instintivas, pessoas que são altamente emocionais, pessoas que são altamente sensoriais, e hoje nós vamos falar sobre as pessoas que são altamente cognitivas, aquelas pessoas que pensam, que raciocinam. Em geral, são muito detalhistas e perfeccionistas, o lado bom. O lado ruim, tem forte tendência à obsessão. O que é obsessão? Pensamento fixo. Coloca uma ideia na cabeça e para tirar isso, só com depaquene e depacote, ácido valproico e divalproico para tentar dar uma apagada na cabeça, tá? E são pessoas que em geral consomem muita energia, pensando em coisas que na realidade não são importantes. Às vezes pega um pontinho, um detalhezinho, fica matutando em cima daquilo, coisa que não tem a mínima importância, deveria ser apagado. Mas a cabeça está ali, pensando naquilo o tempo todo. Já viram aquele tipo de gente que fala que quando vai dormir tem que chegar, cérebro, por favor, pare de pensar porque eu preciso dormir. E quantos de vocês muitas vezes durante a noite acordam pensando numa coisa, numa preocupação e aquilo não sai da cabeça de vocês? Quanto mais pensadora for a pessoa, mais ela vai ter que lidar com isso. Está claro? Pessoas como essas gostam de ideias novas por si mesmas. Às vezes a ideia não precisa nem ter utilidade prática, mas só a abstração de pensar, puxa, já deixa a pessoa feliz e satisfeita, né? Então elas procuram entender relações, conexões, associações, implicações de fatos. Por que que uma coisa gera outra? Em geral são pessoas muito geniais, mas o defeito, tendem a ser muito teóricas e pouco práticas. São pessoas que são pesquisadores natos, gostam de ter visão geral de tudo, do ambiente, dos problemas, tá? Então são pesquisadores natos. O grande problema é porque como são geniais, em geral se julgam donos absolutos da verdade. E não existe dono absoluto da verdade em lugar nenhum. Está claro?
Continuando, tá? Gosto de pensar nos prós e contras antes de tomar decisão, penso em tudo, o que é a favor, o que é contra. Eu mandei para vocês um papelzinho sobre como tomar decisões, tá? Espero que tenham lido. Então, são pessoas altamente eficazes. O que é eficaz? A pessoa consegue aquilo que se propõe a fazer. Então, eficaz. Mas nem sempre são pessoas eficientes. Então, o fato de serem eficazes não quer dizer necessariamente que são eficientes. Quer dizer, conseguem chegar ao que querem chegar? Conseguem, é eficácia. Mas nem sempre chegam da maneira mais rápida possível, tendo o menor prejuízo possível. Tá? Então, às vezes pensam tanto, tá, que acaba atrapalhando o meio do percurso. Normalmente são pessoas que só são persuadidos por argumentos muito lógicos. Não adianta apelar para emoções, que essas pessoas, vocês não dobram com o emocionalismo de maneira nenhuma. Tá? Mas tendem a ser inflexíveis nas suas ideias e tendem a ser muito críticos e céticos muitas vezes. Então, você vai ter que me convencer. Eu me lembro quando eu fiz o concílio na Igreja Batista, então, pelo fato de que eu estava vindo da Assembleia de Deus, né? Gozado, eu era da Igreja Batista, eu fui para a Assembleia de Deus, todo mundo me chamava de Batista Ambleia. Eu estava na Assembleia, ninguém esquecia que eu era de origem batista. Aí eu volto para a Igreja Batista, ninguém se esquece que eu fui da Assembleia de Deus. Tá? É inacreditável como a gente tem que carregar os rótulos, né? Então eu lembro quando eu fui participar do concílio, aí todo mundo falava, vai tal pastor ali que é terrível, ele enrola todo mundo tal. Bom, é claro que eu também não fui lá sem lenço nem documento. Eu estudei, eu me preparei. Quando eu fui participar do concílio, eu sei que me fizeram aquelas perguntas bem capciosazinhas. Eu falei, à luz da Bíblia, tal coisa. Aí a pessoa, mas nós cremos assim, assim, assado. Eu falei, me prove pela Bíblia, que eu estou errado. Eu mudo de opinião na hora, mas tem que me provar pela Bíblia que eu estou errado. Eu estou esperando até hoje me provarem que eu estava errado em algum ponto. Tá? Não estou dizendo que eu tenho certeza de tudo, não. Mas me prove pela Bíblia que eu estou errado, eu mudo de opinião na hora. Agora, se não provar pela Bíblia, não adianta vir com o argumento, nós cremos assim, cremos assado, que isso para mim não significa nada, tá? E confesso para vocês que muitas vezes eu sou cético com tanta coisa. Bom, a gente apanha tanto na vida que aprende a ser, tá? Bom, normalmente são estáveis emocionalmente, ou seja, são pessoas que não se dobram por qualquer coisa, não perdem o controle fácil, e normalmente a razão direciona os seus relacionamentos, tá? Lembrando que costumam ser pessoas muito impessoais em seus relacionamentos. Minha esposa mesmo que fala assim, poxa, você trata bem todo mundo, legal. Aí ela vira para mim assim e fala, quais são os seus amigos? Eu falo para ela, eu não tenho amigo. Eu tenho pessoas com quem eu me relaciono bem sempre. Amigos eu não tenho. Quer dizer, não tenho dificuldade de relacionamento com ninguém, tá? Mas eu tenho minhas reservas de relacionamento. Porque os relacionamentos de pessoas assim, em geral, são muito impessoais. Tá? Não tem muito aspecto emocional, não. Tá? E também são pessoas que, em geral, não têm muita paciência em lidar com pessoas que não pensam da mesma maneira. Tá? Bom, nesse aspecto eu tenho paciência, sou até bastante tolerante. Mas não gosto, às vezes, de pessoa muito manhosa, não. Mas tudo bem, tá? Faz parte, tá? O que eu quero que vocês entendam. Essas pessoas tendem, quanto mais pensador é a pessoa, pessoas geniais tendem a desenvolver algumas doenças, como por exemplo, a pessoa sabe tanto, pensa tanto, que dali a pouco tem uma amnésia dissociativa. Certas coisas específicas para um determinado assunto apaga da sua mente. Então a pessoa tem uma amnésia total. Tá? Também são pessoas que têm uma forte tendência a ter transtorno obsessivo compulsivo, especificamente a parte obsessiva.
ou seja, pensamentos, ruminações obsessivas, pensamento fixo que não sai, tá? São pessoas que podem chegar à síndrome de burnout. Nós vamos falar posteriormente o que é essa síndrome de burnout para vocês. Numa das quartas-feiras nós vamos falar, tá? Sobre pessoas que passam a ter verdadeiros colapsos mentais em função de que a cabeça não folga nunca, tá? E essas pessoas, tá? Que normalmente têm transtorno, algum tipo de psicose, em geral são pessoas que têm um nível de inteligência muito alto. Como a gente costuma dizer, tá? Se vocês têm depressão, então o nível de inteligência de vocês é acima da média. Se são ansiosos, o nível de inteligência de vocês é acima da média. E se são psicóticos, o nível de inteligência de vocês é muito acima da média. Então, repare que a maior parte dos ganhadores de prêmio Nobel são todos geniais, tá? Só que são pessoas altamente geniais, mas que têm problemas mentais os mais diversos. Basta vocês assistirem aquele filme Uma Mente Brilhante. Assistiram? O camarada ganha prêmio Nobel, só que ele era um esquizofrênico, tá? Aí vocês pegam, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, tá? Esquizofrênico. Winston Churchill, que foi primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, transtorno afetivo bipolar, tá? Ou seja, essas pessoas que quando vêm ao mundo, vêm para marcar um momento no mundo, cuidado que muitas vezes eles têm alguns probleminhas na cabeça que só Deus para ter misericórdia, tá? E também são pessoas que podem desenvolver transtornos de personalidade, como personalidade esquizoide, personalidade esquizotípica, tá? Esquizotípica tipo Michael Jackson, por exemplo. Esquizoide, a pessoa sai fora da casinha mesmo. E esquizotípica é aquela pessoa que tem algumas características exageradas de comportamento. Também as pessoas narcisistas, aquela pessoa que sabe que ele é o bom, tá? E faz questão de mostrar para todo mundo que é o bom, tá? Então, a pessoa narcisista. E também a personalidade obsessiva, aquele tipo de pessoa que quando coloca uma coisa na cabeça, é difícil, tá? Bom, sobre tudo isso, agora no mês de julho, agosto, tá? Esse tipo de assunto vai estar bem mais claro para vocês. Bom, exemplos bíblicos de pessoas altamente cognitivas. Então eu separei em dois grupos. Aquelas pessoas extremamente lógicas na Bíblia. Então nós temos ali José, Davi, Paulo, Lucas, Apolo. Então repare que eu coloquei Paulo, Lucas, Apolo com letras maiúsculas. Ou seja, são os maiores gênios da Bíblia que vocês podem ter. Aliás, se vocês forem ver, eu coloquei Paulo como uma pessoa altamente instintiva, como uma pessoa altamente emotiva, como uma pessoa altamente sensorial, e agora coloco Paulo como uma pessoa altamente cognitiva. Bom, irmãos, Paulo não foi chamado para ser apóstolo dos gentios de graça, não, tá? Então o pessoal costuma colocar nas camisetas aí, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eu até ganhei uma camiseta dessas, irmãos. Olha, irmãos, Deus capacita os escolhidos, mas que Ele escolhe alguns capacitados, Ele escolhe sim. Não vem com essa de que Ele não escolhe os capacitados, não, porque Jesus tinha 12 apóstolos. E se vocês forem pensar, o apóstolo que mais ganhou gente foi Judas Tadeu. E vocês mal ouvem falar dele, tá? Foi quem mais pregou o evangelho, quem mais alcançou pessoas, quem foi para terras mais distantes. Só que vocês nem ouvem falar de Judas Tadeu. Aí tinha que chamar Paulo, não podia pegar um homem como Judas Tadeu e fazer tudo que Paulo fez, tá? Poderia, só que Paulo era uma pessoa altamente capacitada em todos os sentidos. E algumas pessoas altamente intuitivas, ou seja, são pessoas geniais, mas não é o raciocínio lógico que domina a sua mente. Então podem reparar que praticamente todos os profetas bíblicos são altamente intuitivos. Então eu coloquei ali somente 4, os profetas maiores,
Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Tá? Aí observem também Moisés, Salomão, Jacó, João Evangelista, ou seja, quase todos os profetas na Bíblia são pessoas altamente intuitivas. Tá? Ou seja, o forte deles não era o raciocínio lógico, o forte deles era o raciocínio filosófico, religioso, espiritual. Tá? Bom, o que eu quero que vocês entendam em tudo que nós estamos falando, que a Bíblia atribui à alma a sede de toda a nossa cognição, de toda a nossa razão, de todo o nosso intelecto. Lembrar que muitas vezes a Bíblia usa como figura de linguagem coração, para representar os órgãos internos em si. É claro que o coração é um órgão, o coração não pensa, o coração não tem emoção, não tem sentimento, nada. Ah, mas se eu fico triste, sinto dor no coração. Já comentamos com vocês, quem veio na aula sobre o sistema nervoso, tá? Que nós temos um 10º par de nervo craniano, chamado nervo vago, que desce da cabeça, passa pelo pescoço, mas não por dentro da coluna, e esse 10º par de nervo vai atuar em todos os órgãos internos do tórax, abdômen e bacia. Então, alguma coisa que afeta a pessoa emocionalmente vai afetar os órgãos, que a gente chama de síndrome vagal, vai afetar os órgãos do tórax, abdômen ou bacia, tá? Então, aí está incluído o coração. Mas não é só coração, não. Quantos de vocês, ao ficar nervoso, não pode ter um desarranjo intestinal, não pode ter até uma dificuldade para respirar, tá? Quer dizer, todos os órgãos internos são afetados pelas emoções e tudo mais. Então, observe aí a palavra de Salomão em Eclesiastes 7:25. Eu me volvi e apliquei o meu coração para saber. Peraí, o coração sabe alguma coisa? Não, então o coração aí está sendo usado não com o sentido de coração literal, mas como alma em si. Então eu apliquei o meu coração, a minha alma, para saber e inquirir, buscar sabedoria e razão. Quer dizer, como se sabedoria e razão tivesse no coração. Razão de tudo, e para conhecer que a impiedade é insensatez e que a estultícia é loucura. Quer dizer, coração como fonte do saber, de inquirir, da razão, do conhecer. Então o coração aí está sendo usado como figura de linguagem para designar a alma toda. Ainda no Salmo 49:3. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração, aí é a meditação da minha alma mesmo, trará entendimento. Tá? Em outras palavras, a alma é a sede de tudo isso. Continuando. Há 204 referências bíblicas na Bíblia, tá? Que atribuem, na realidade, as atividades mentais ao coração. Então, olhem essa. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Já comentei com vocês que na poesia hebraica há os chamados versos sinonímicos. Fala a mesma coisa usando uma linguagem diferente. Conhece os meus corações, conhece os meus pensamentos. Então, coração e pensamentos são usados como sinônimos aí. Tá? Depois, Gênesis 6:5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração sempre era sempre somente para o mal. Então, perversidade dos pensamentos do seu coração. Tá? Depois Mateus, Jesus falando, conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes, por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Então lembre sempre que coração está sendo usado como alma aí. Tá? E depois, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Bom, para quem não percebeu, esse versículo quer dizer pura e simplesmente o seguinte: da alma saem os pensamentos bons e os pensamentos maus também. Então, quem é que peca no homem? A alma. A alma que pecar, essa morrerá. Tá? Bom, observem ainda, tá? Isso é um anexo.
Isso eu até pedi para vocês trocarem o arquivo, tá? Que eu já tinha mandado e não tinha mandado com esse trechinho. Irmãos, conversar com uma pessoa não é difícil. O problema é que muitas vezes nós vemos que aquela pessoa é muito mais do que ela está aparentando visivelmente. E muitas vezes nós temos que começar a acessar o inconsciente de uma pessoa. Atenção, só façam isso se vocês estiverem dispostos a pagar um preço. Porque quando vocês começam a acessar o inconsciente de uma pessoa, a pessoa poderá desestruturar na frente de vocês. Então vocês têm que ter paciência. Se mexeu com isso, não tem mais pressa. A partir daí, vocês têm que ter disponibilidade de tempo para atender a pessoa o tempo que for necessário. Porque depois que nós abrimos o baú, irmãos, a gente nunca sabe direito o que vai sair dali. E nem tudo é muito agradável. Então, quando a gente fala acessar o inconsciente, normalmente nós vamos fazer os mais óbvios. Quais são os mais óbvios? Primeiro, focar nos pensamentos automáticos. Então, que pensamento está brotando na cabeça de vocês? Bom, aí é começar a ver qual é a lógica, qual a relação que existe entre os pensamentos automáticos. No momento certo, nós vamos fazer isso com vocês. Além disso também, começar a observar os chamados mecanismos de defesa. São dezenas. Eu coloquei somente ali como deslocamento, a pessoa deslocar, por exemplo, a raiva que ela tem contra alguém, deslocar para uma outra pessoa, para um objeto, tá? Então, perceber se a pessoa não está deslocando emoções para uma outra pessoa, ou para um objeto, ou coisa assim. Projeção é projetar alguma característica sua em outra pessoa. Identificação projetiva, tá? É basicamente a mesma coisa, eu não estou projetando, eu já estou identificando na outra pessoa algumas características que eu tenho. Depois, introjeção é projetar características de outras pessoas para dentro de mim. Identificação introjetiva é identificar em mim características que outras pessoas têm, tá? Atuação, quando nós começamos a ver que a pessoa está representando verdadeiros papéis, tá? Idealização, quando a pessoa vai querendo criar uma imagem da pessoa ideal, da pessoa perfeita ou coisa assim. Então, isso são mecanismos de defesa, existem dezenas, não são só esses, mas pelo menos esses daí, no momento certo, eu vou mandar para vocês uma explicação com exemplos de cada um deles, mas quero que vocês entendam, não são só esses não, tá? Minha filha vai abordar com vocês vários mecanismos de defesa. Depois tem mecanismos de enfrentamento, ou seja, é a capacidade que a pessoa tem, tem problema? Tá bom, vamos encarar o problema. Então, o mais importante de todos é o coping. Coping em inglês quer dizer lidar. É a capacidade que algumas pessoas têm de lidar com problemas. Resiliência é a capacidade que a pessoa tem de aguentar as porradas da vida e permanecer inteiro, permanecer em pé. Algumas pessoas levam tantas pancadas e estão ali firme e forte, e outras não podem levar pancada nenhuma que desmontam, tá? Então, resiliência, determinação, dedicação. Reparem que nessa lista tem ali, autoestima. Então, por favor, venham amanhã na palestra do Grupo Crer e Ser, que o nosso assunto é autoestima. Tanto a alta autoestima como a baixa autoestima. É nosso assunto de amanhã, tá? Então, nós temos que ficar observando, primeiro conhecer quais são os mecanismos de defesa, quais são os mecanismos de enfrentamento, e ver o que a pessoa vai usando, tá? Porque muita gente é muito nítido, esses mecanismos, tá? Então, eu mesmo tenho os meus mecanismos de enfrentamento que são muito fortes em mim. Eu tenho mecanismo de defesa? Claro que sim, mas como eu disse, eu já prefiro logo enfrentar logo uma situação, se deu certo, deu, se não deu certo também, pelo menos já defini alguma coisa, tá? Incomoda? Incomoda, tá? Mas eu prefiro ser assim. Se é um defeito de estimação que eu tenho,
do qual eu não quero me livrar, tá? Bom, também temos que observar relatos de sonhos, devaneios. Atenção sobre sonhos. Não existe regra de interpretação de sonho. Eu vou comprar um livro sobre interpretação de sonho. Compre, use com papel higiênico, porque não presta para outra coisa. Tá claro, irmãos? Não existe regra. Sonho tem que ser interpretado de acordo com a subjetividade da pessoa. Deixa eu dar um exemplo concreto, prático. Eu atendi uma senhora e ela sempre falava para mim que sonhava a mesma coisa. Então ela sempre dizia que ela via ela mesma no sonho segurando uma criança no colo. E que ela olhava aquela criança, era uma criança muito feia. Aí ela me contou o sonho, falou para mim, o que eu entendia desse sonho? Aí eu virei para ela e falei, eu não vou dizer para você o que eu entendo desse sonho, enquanto você não sonhar novamente com isso. Só que eu quero que você tenha um sonho lúcido. O que é sonho lúcido? No decorrer do próprio sonho, você vai fixar o que você quer fazer com aquele sonho, você vai tentar forçar a sua mente, você quer ver aquela criança, as características da criança e assim por diante. Um dia ela chegou para mim e falou, eu tive o sonho. Falei, legal, então conta para mim o sonho. Aí ela contou, aí já tinha mais acréscimo, né? Que ela estava numa linha do trem, tá? Quer dizer, não tinha linha do trem anteriormente. Agora já tinha a linha do trem, ela ali em pé, andando na linha do trem, ela via a criança, tá? E ela via que a criança era muito feia, isso e aquilo, e ela pegava e soltava a criança. Opa, ela não tinha falado antes de soltar a criança. Aí depois eu virei para ela e falei, diz para mim, quem foi que teve esse sonho? Foi você ou foi eu? Ela falou, é claro que fui eu, né? Ela, né? Falei, então o sonho é seu, o sonho não é meu. Então eu tenho que interpretar esse sonho em função do que você julga cada um dos detalhes. Entenda o seguinte, tudo que você vê no sonho é você. Então se você sonha com você no sonho, então você é você no sonho. E se você sonha com alguma outra pessoa, essa outra pessoa também é você. Então descreva para mim as características da outra pessoa. Você pode estar projetando características suas nessa outra pessoa, ou introjetando características dessa pessoa para você. Aí ela falava que ela se via sempre bem arrumadinha, bem vestida, bem isso, bem aquilo, mas parecendo uma menininha. E ela já era uma senhora de uns 50 anos de idade. E ela via aquela criança no colo, a criança muito feia. Falava, aquela criança é você. Quando eu falei para ela que aquela criança era ela, mas como? Eu falei, tá bom. O que tem em você que você acha que é tão feia assim? Aí ela parou para pensar e começou a analisar tudo que ela via nela que achava que era feia. A vida que ela levava, a vida que ela levou como casada e assim por diante. Bom, eu vi que ela simplesmente foi desmontando, em outras palavras. Ela estava pondo para fora o inconsciente dela. Tá aí a linha do trem. Bom, tem início? Não. Tem fim? Não. Mas você está caminhando. É a sua própria vida. Você está caminhando na linha do trem. Tá? E ela, poxa, aí começou a identificar com tudo aquilo. Bom, não vou contar toda a história para vocês, mas para vocês entenderem. Ela era a menininha bem arrumadinha, bem vestidinha. Era a menininha que a mãe idealizou e queria que ela fosse a vida toda. E agora, apesar de ser uma mulher de 50 anos de idade, ainda se comportava como uma menininha que a mãe criou para ela ser aquela menininha. E ao mesmo tempo, ela via o quanto ela era falha, o casamento dela não deu certo, a vida que ela viveu e um monte de coisa. E ela falava, de fato, toda essa criança, tudo que eu via naquela criança era eu. Falei, tá bom, essa é a interpretação do seu sonho. Falei, não existe interpretação de sonho, regras, nós temos que interpretar o sonho para o próprio conhecimento que a pessoa tem. Ficou claro? Então, irmãos, muitas vezes quando a pessoa conta sonhos, se o sonho é repetitivo,
ou sonhos mais ou menos idênticos, explorem isso. Pode ter coisas ali que a pessoa nem imaginou, tá? Ou seja, estamos entrando no inconsciente da pessoa. Também símbolos que as pessoas têm, tá? Para você, o que representa uma cobra, o que representa um cavalo, o que representa isso, o que representa aquilo, no seu ponto de vista, não é no meu ponto de vista. Ou seja, os símbolos são pessoais, eu tenho que tentar entender como a pessoa vê os seus próprios símbolos, tá? Bom, também quando uma pessoa faz arte terapia, ludoterapia, ludo é brinquedo, tá? Então é terapia por brinquedo, nós usamos isso muito por criança. Desenhos projetivos, já ouviram falar num teste psicológico chamado HTP, ou HTPF, H de house, T de tree, tá? P de person, tá? E F de family, onde nós pedimos para a pessoa desenhar uma casa, desenhar uma árvore, desenhar uma família, tá? E desenhar uma pessoa em si, como a pessoa idealiza. Naquele desenho em si, a pessoa projeta muito do que vem do seu interior. Então é um teste projetivo, não é o único que existe, mas é o mais famoso que existe, tá? Então nós usamos muito isso. Só que o HTP é um teste psicológico, só pode ser aplicado por psicólogo. Mas basta vocês entrarem na internet e procurar HTP. Vocês vão ver lá na internet de graça, ao vivo e a cores, sem cores, com cores, tá? Dá a explicação do HTP. Tá? Então, hoje em dia, a gente pega quase todos esses testes aí. Ah, porque o teste tem que ser homologado pelo Conselho Federal de Psicologia. Se vai ser, não interessa. O fato é que a internet hoje tem tudo. Para quem assistiu o Fantástico da semana retrasada, aquela análise da Richthofen lá, esqueci o nome dela, o primeiro nome, tá? Então, o Conselho Federal de Psicologia, essa semana que passou, mandou uma nota de repúdio dizendo que não podiam divulgar aquilo. Irmãos, não adianta mandar nota de repúdio, se manda ou não manda, irmãos. Depois que inventaram a internet, irmãos, a gente bloquear qualquer coisa, tá? É muito difícil, tá? Bom, o que eu quero que vocês entendam, que tudo isso aí são recursos, associações livres, pedir para a pessoa, eu falo uma palavra, carro, sem pensar, a pessoa tem que responder uma outra palavra. Eu falo carro, a pessoa casa, tá? Eu falo água, a pessoa vem lá, fogo, qualquer coisa. Então eu vou ter que tentar ver o que tem em comum aquelas várias palavras que a pessoa foi proferindo, né? Também repetições de falas, quando a pessoa repete uma mesma coisa várias vezes, repetições de experiências pessoais, quando a pessoa está falando se ela tem alterações emocionais e comportamentais, tá? Atos falhos que porventura ela comete, juízo de valores, linguagem corporal, já mandei para vocês um artigo de linguagem corporal, tá? Pensamentos fixos recorrentes, se a pessoa tem alucinações, delírios, surtos psicóticos, e meditação e hipnose, a pessoa fala usar meditação e hipnose como acesso ao inconsciente. Eu tenho dúvida da validade tanto da meditação como da hipnose. Eu, pessoalmente, não considero isso como válido, não, tá? Mas tem gente que considera, tá? Aí vem aquela pergunta, tá bom, eu vou começar a fazer várias coisas onde eu vou mexer com o inconsciente da pessoa. Para quê? Tá? Para que eu vou fazer isso? Mexer com o que está ali sufocado, recalcado, reprimido, do qual o acesso é tão difícil. Para que eu vou acessar isso? Em primeiro lugar, para identificar padrões de comportamentos disfuncionais, esquemas mentais de pessoas. Detalhe, para acessar esquemas mentais, hoje tem um questionário. Eu não preciso tanto ficar acessando o inconsciente, basta a pessoa ser sincera num questionário que vai responder, tá? Mas de qualquer modo, é bom entender que eu quero descobrir certos padrões que a pessoa tem de comportamento. Um exemplo. Uma mulher teve um pai que era alcoólatra, então ela sempre falava, Deus me livre, eu jamais quero me casar com um pai bêbado ou coisa assim. Aí ela fica adulta, vai casar com quem?
com manguaça. Casamento não dá certo, divorcia, tá? Dali a pouquinho vai casar com outro, manguaça. Depois um terceiro, bom, peraí, o que ela está fazendo com esse tipo de coisa? Repetindo o padrão. É algo inconsciente, não é algo que ela quer, é algo que ela faz mesmo sem querer. Então, todos nós temos determinados padrões de comportamento, padrões de pensamentos, padrões de esquemas mentais, tá? Temos que lembrar que as pessoas podem ter crenças condicionais, nós vamos falar muito sobre isso, regras, autorregras, atitudes, expectativas, tá? Mais para frente a gente vai voltar nesse assunto. Descobrir também compulsões, hábitos nocivos. O que é uma compulsão? É um hábito do qual a pessoa não tem controle. Então, normalmente, compulsão, lembra quando nós falamos de instintos? Pega um daqueles instintos, então, comer, beber, dormir, sexo. Então, a pessoa realiza essas reações fisiológicas básicas de maneira descontrolada. Isso passa a ser uma compulsão, tá? Pessoas que se auto-sabotam o tempo todo, tá? Tudo que a pessoa vai fazer não dá certo, também falaremos de autossabotagem aqui mais para frente, tá? Juízo de valores que a pessoa porventura tem, tudo bem. Então, primeiro eu quero identificar possíveis padrões de comportamento que a pessoa tem. Em segundo lugar, identificar possíveis patologias que a pessoa porventura possa ter. Então, lembrar que nós dividimos as patologias em grupos. Então, as patologias de origem neurótica, tipo ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, tá? Sociofobia, agorafobia, síndrome do pânico. Depois, transtornos afetivos, como depressão, transtorno afetivo bipolar, transtornos psicóticos, como a esquizofrenia, hebefrenia, paranoide, transtornos sexuais, os mais diversos, e transtornos de desenvolvimento. Atenção! Se vocês têm vergonha de falar sobre sexo com alguém, não se proponham a aconselhar ninguém. Porque vocês vão ver que muitas vezes as conversas que nós vamos ter, não é sempre não, tá? Mas muitas vezes são problemas de natureza sexual. E vocês vão ouvir coisas que vocês vão ficar pensando, meu Deus do céu, isso existe? Existe. Eu já ouvi cada coisa que eu fico pensando, puxa vida, é coisa para até os anjos celestiais sentirem vergonha, tá? Isso para não dizer que até o diabo sentiria vergonha, tá, irmãos? Mas vocês têm que estar preparados para tudo. Deixa eu contar uma história real para vocês. Eu já liberei agora do atendimento. Eu estava atendendo uma mulher, 29 anos de idade, 1 mês de casada, e entrando com todo um processo de divórcio. Caso real, tá? Quer dizer, namorava um cidadão, ela com 29 anos de idade, ele com 42, eles se casaram. Bom, até aí sem problema nenhum. Antes de casar, como ela dizia, ele era uma máquina de fazer sexo. Ela achava que tinha alguma coisa doentia nele, porque ela não dava conta dele. Mas como queria casar, aceitava tudo. Casou, foram passar lua de mel. Ele fez questão de levar a mãe. Espera um minutinho, o cara casa, vai de lua de mel com a esposa, tem que levar a mãe? Bom, aí chegaram no hotel, ela toda preparada para a noite de núpcias, não, eu tenho que ir lá me despedir da minha mãe primeiro. E ele foi para o quarto da mãe e não voltava. Dali a pouquinho ela resolveu ver o que estava acontecendo no quarto da mãe. Chegou lá a ver a mãe sentada no sofá, o filhinho de 42 anos de idade deitado no colo dela, mamando na teta dela. Ele de peru duro e ela masturbando o filho. Aí eu pergunto, tem alguma coisa errada? Só tudo. Bom,
A mulher fez um auê, com um mês de casada ela entrou com processo de divórcio. Detalhe, já está divorciada. Quem fez o divórcio foi ele mesmo, porque ele era advogado, tá? Mas isso é para vocês verem, eu estou contando uma história. Mas estejam preparados para tudo, porque assuntos relacionados a sexo vão brotar, que vão deixar vocês coradinhos de vergonha, mas estejam preparados para tudo, tá? Vocês vão ouvir coisas, como diz, né? Até o diabo, se não fosse vermelho, ficaria vermelho, tá? Bom, transtornos de desenvolvimento, o próprio desenvolvimento da criança em si vai fazendo com que ela tenha várias alterações, transtornos de personalidade, ou seja, na realidade, nós vamos identificando padrões de comportamento, vamos identificando doenças, patologias, vamos identificando também a origem de muitos comportamentos. Então, nós falamos lá, começamos a identificar pontos de fixação, momentos em que tais comportamentos começaram a se manifestar. Vamos identificando os chamados fatos reprimidos, recalcados, resistentes. Vamos vendo as chamadas experiências traumáticas. A palavra trauma, literalmente, quer dizer ferida. Tá? Trauma seria uma ferida com vazamento. Então, trauma quer dizer vazamento, tá? Então, quando nós falamos trauma, qualquer pancada é um trauma, mesmo que não tenha vazamento nenhum. Nós chamamos de trauma. Mas nós vamos ver que tem certas feridas da alma, irmãos, problemas não resolvidos, e normalmente feridas relacionadas com aquelas emoções básicas. Medo, ira, tristeza, vergonha, culpa, ciúme, inveja, frustração. Tá? Peguem aquele parte do livro que nós falamos, sobre emoções, vocês vão ver o que vai acontecer, tá? E uma outra coisa também que vocês vão ver que é assustador, família disfuncional. Irmãos, talvez o principal causador de problemas psicológicos na cabeça da pessoa, irmãos, é a própria família de onde a pessoa vem. De vez em quando nós pegamos cada família, onde nós vemos que aquela pessoa que todo mundo acha que é o doente, talvez seja a única pessoa normal daquela família. Tá? Então, já contei isso para vocês, fui numa igreja aqui em São José dos Campos, falar sobre família. Então, eu dei lá 1 hora e pouco de estudo sobre família, na hora do intervalo veio uma mulher lá para mim, não sabia quem era, falar sobre a filha dela que ficava doente, e o demônio pegava a filha dela, e todo mundo orava, e a menina ficava liberta, dali a pouquinho a menina estava endemoniada de novo, e ela não sabia mais o que fazer. Eu falei, eu posso conversar com a sua menina? Porque ela falava tanto na menina. Veio uma baita de uma mulherona de 16 anos de idade, quase 2 metros de altura e 1 metro de diâmetro. Tá? Menina dela era uma super menina. Tá? Comecei a conversar com aquela moça, eu virei para a mãe e falei, desculpa, mas a sua filha não está com demônio. A sua filha, ela está com surto psicótico e ela é bipolar, ela tem que ser tratada dessa maneira. Aí vem o pai, não, porque minha filha, a gente vai orar e Deus vai libertar. Tá bom, tá? Aí eu virei para a mãe e falei, olha, eu tenho uma colega, ela é psiquiatra, ela é crente, procura essa colega. E o pai, não, porque não. Olha, aquele homem começou a me fazer perder a paciência. Dali a pouco eu falei, olha, quem tinha que ser tratado na sua casa não é a sua filha, não. Quem tinha que ser tratado na sua casa é você. Porque você está tendo um comportamento totalmente desajustado. E repreendi o homem. Ele era o vice-presidente da igreja, irmãos, e eu não sabia. Tá? Bom, confesso para vocês que eu estraguei o resto da minha palestra ali naquela igreja. Mas muitas vezes nós vemos que talvez a pessoa que nós achamos que é anormal, talvez seja a mais normal da família. Detalhe, essa moça foi feito o tratamento contra a vontade do pai, porque o pai era contra levar a filha em psiquiatra ou coisa assim, mas a mãe falou, ela é minha filha e eu vou levar com ou sem seu consentimento, porque ela é minha filha. E levou.
E a moça está sendo tratada, nunca mais teve surto nenhum, só que eu falei, você vai ter que tomar estabilizador de humor o resto da vida. Não tem jeito, tá? Tomando, pode ter certeza que talvez você nunca mais venha a ter surto. Bom, detalhe, isso já faz 6 anos, e nesses últimos 6 anos ela não teve surto nenhum, tá? Há poucos dias atrás fui no mercado aqui em São José dos Campos, tenta adivinhar quem eu encontrei, tá? O casal lá, tá? É claro que o homem de cara virado comigo, mas a mulher agradecendo muito, tá, a orientação que eu dei. E a filha, como ela dizia, todo mundo na igreja tinha medo de namorar com ela porque ela ficava endemoniada. Não ficou mais endemoniada e está namorando. Falei, amém. Tá? O problema é uma mulher daquele tamanho arranjar um homem proporcional ao tamanho. Só que ela arranjou um namoradinho pequenininho. Ironias da vida. Bom, irmãos, então o que eu quero que vocês entendam, para que nós fazemos tudo isso? Identificar padrões, identificar possíveis patologias, identificar a origem de alguma patologia, para quê? Tá? Lembrar disso, tá? Para trazer ao consciente o que antes estava inconsciente. Mexer e tratar feridas não resolvidas. Levar a pessoa a ressignificar muitas das suas experiências. Irmãos, o que passou, passou, não dá para mudar o passado. Mas dá para mudar o modo como nós olhamos o nosso passado. Isso chama-se ressignificar o passado. E outra coisa, redirecionar o potencial que a pessoa porventura possa ter, tá? Então, na realidade, quando nós falamos em mexer nisso tudo, entendam que nós não vamos mexer em ferida gratuitamente, não. Então, nós temos que ter um norte, e o norte consiste basicamente nesses 4 pontos. É claro que vários outros pontos poderão surgir no decorrer, tá? Bom, conclusão, resumindo tudo que nós falamos até agora, tá? Apenas 0,0005% das atividades cerebrais são relacionadas a pensamento. E atividades conscientes, 0,000035%. Ou seja, a maior parte das atividades são inconscientes, agora entendam, são justamente essas que determinam os nossos comportamentos, tá? E no atendimento clínico ou na psicoterapia, lembrar que se nós vamos mexer nisso, é para levar a pessoa a uma mudança de comportamento. Então, só se proponham a conversar, a aconselhar alguém, se vocês estiverem dispostos a gastar um tempo com essa pessoa. Amém? Bom, mais para frente nós vamos voltar nesse assunto quando nós começarmos sobre a técnica do atendimento em si. Então eu gostaria que vocês guardassem isso, porque no momento oportuno nós vamos abordar isso novamente. Amém? Rogério? Tá? Bom, assunto número 9.